Caso Fátima Bernardes, câncer de endométrio, foi um baque muito grande para ela. O que aconteceu com Fátima Bernardes? Vamos explicar o passo a passo o que aconteceu com a Fátima Bernardes, como é que ela descobriu, como é que ela chegou ao tratamento, o que ela fez, o que ela está fazendo até hoje, qual o controle que está fazendo, o que a gente pode fazer, como que descobre antes. Então vamos explicar o passo a passo. Todo mundo tem que fazer quimioterapia, todo mundo tem que operar. Câncer de endométrio é igual o câncer de colo de útero. Vamos explicar todas essas diferenças para vocês com a linguagem bem mais acessível. Nascida em 17 de setembro de 62, atualmente com 61 aninhos de idade, Fátima Bernardes, jornalista e apresentadora, revelou publicamente em 2021 que foi diagnosticada com câncer de endométrio. Fátima celebrou naquele ano o fato de ter se curado do câncer de endométrio, que foi descoberto exatamente um ano atrás, ou seja, ela só foi a público um ano depois que ela se tratou. O câncer estava no estágio inicial e foi descoberto durante um exame de rotina, daí mostrando a importância das mulheres em fazer sua rotina ginecológica anualmente. Em uma publicação nas redes sociais, ela fez um desabafo sobre o que passou naquele momento. Foi um baque muito grande, mas fui muito abençoada, Fátima Bernardes. Tive o apoio das minhas filhas, do Túlio e dos meus pais. Minha irmã também teve câncer e minha mãe recebeu essa notícia 2 vezes. Após a cirurgia, ela explicou que não teve indicação de químio ou radioterapia, nem estava com restrição alimentar. Mas afinal, o que é o câncer de endométrio? Então, antes de explicar o que é o câncer de endométrio, vamos voltar aqui para a anatomia, vamos entender o útero da mulher. Então, vamos ver aqui nessa figurinha aqui bonitinha. Aqui nós temos o útero, e o útero ele é composto de 2 partes. Ele é composto de corpo e aqui o colo do útero, ou seja, o útero tem corpo e colo. Então, aqui vem a parte do colo e aqui vem a parte do corpo do útero. E aqui o colo bonitinho. O útero é em forma de pera, igual nós estamos vendo aqui. O endométrio é aquela parte que desce a menstruação todo mês. Então ele sofre a influência dos hormônios, aumenta e descama. Esse que descama todo mês é o famoso endométrio. Então endométrio é diferente de colo de útero. Câncer de colo de útero é uma coisa. Câncer de endométrio é o câncer do corpo do útero, que é outra coisa. A mulher pode estar diante do câncer de endométrio. Os sintomas que essa paciente pode apresentar, na maioria das vezes, são sintomas de irregularidade da menstruação. Doutor, todo mundo que tem irregularidade da menstruação, ela tem um risco de câncer de endométrio? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o sintoma do câncer de endométrio, realmente, ele pode dar essa irregularidade do sangramento. Não, esquece isso. Esquece esse sintoma, essa parte aí esquece. Sintoma que pode dar no câncer de endométrio é o sangramento uterino, que não é normal. Então, o que é normal? É a mulher aumentar esse endométrio, descamar e ter a menstruação. Todo mês, aumenta, descama e ter a menstruação. O câncer de endométrio ele é mais comum nas pacientes que estão na menopausa. Estão próximo da menopausa. Não quer dizer que não atinge pacientes ainda na menopausa, mas ele é muito mais comum das pacientes que estão na menopausa. Onde aquele endométrio ele tem que ficar bem fininho, porque não existe mais a estimulação hormonal para que ele aumente, descame e que venha a menstruação. Então, quando ele começa a aumentar, a gente fala que o endométrio está espessado. Então, a ultrassonografia feita rotineiramente, de 6 em 6 meses, ou anualmente no ginecologista, daí a importância de ir ao ginecologista e fazer essa avaliação do endométrio. Quando a gente fala da ultrassonografia, a gente fala na ultrassonografia transvaginal para quem já teve ou tem relação sexual. Para quem nunca teve, é a ultrassonografia pélvica, que é aquela que faz por cima da barriguinha, para avaliar o endométrio, que é essa parte da menstruação. Então a gente espera que esse endométrio esteja bem fininho nessa fase da menopausa, porque não tem hormônio para estimular. Então a gente considera ele como normal, 5 milímetros de espessura. Então, quando ele está acima de 5 milímetros, a gente fala que a gente tem uma suspeita de alteração do endométrio. Então, teve uma suspeita de alteração do endométrio, ele está mais espessado, ele está mais aumentado, a gente tem que fazer essa investigação para avaliar esse endométrio. Quais são os fatores de risco? O que é que poderia levar essa mulher a ter uma chance maior de ter câncer de endométrio? Pacientes geralmente são pacientes mais gordinhas, mais obesas,
paciente diabética, paciente hipertensa. Então tem essa tríade. Então essas pacientes que geralmente são mais gordinhas, mas isso não se aplica, doutor, com a Fátima Bernardes, realmente. A Fátima Bernardes é uma exceção desses fatores. E também tem um fator genético. Você vê que ela falou assim, minha irmã também teve um câncer. Eu não sei o câncer da irmã dela, o que é que foi, mas a genética conta também bastante. Mas geralmente o fator de risco que está aumentado é quando a paciente tem esse aumento de peso, diabética, hipertensa. Esse aumento de peso leva essa gordurinha a produzir um hormônio, que é o estrogênio, que vai ficar estimulando diretamente ali o endométrio. Então, a importância de manter um peso legal, de fazer uma atividade física, isso é fundamental. Tá bom, doutor? Então, como é que eu faço esse diagnóstico? Como é que eu chego no diagnóstico de câncer de endométrio? Para onde é que eu vou? Então, primeiro, fazer essa consulta anualmente, essa consulta de rotina com o ginecologista. Ali ele vai pedir essa ultrassonografia e vai avaliar esse endométrio. Ele está aumentado para o esperado naquela fase da mulher, então ele pode proceder com a investigação dessa parte interna do endométrio. Então a gente vai ver aqui na figura aqui que o ideal é fazer uma avaliação dessas células aqui que estão alteradas. Então eu tenho que chegar aqui dentro do útero e retirar um pedacinho desse tecido para fazer o estudo. Isso a gente chama de biópsia. Então a biópsia é a retirada desse pequeno fragmento. Tá bom, doutor? E como é que eu faço essa biópsia? Então nós temos alguns leques para fazer essa biópsia. O padrão ouro, que a gente fala, que é o que a gente vai fazer aqui para ter essa avaliação melhor. O que hoje é mais difundido, melhor para fazer, é a esteroscopia diagnóstica. Então eu venho com uma cânulazinha aqui, internamente, tem uma câmerazinha lá no início dela, e eu vou visualizar toda essa cavidade endometrial. Então eu vou visualizar lá internamente no útero, né? Lá no endométrio. E aqui eu vou ver que essa área aqui está alterada, então eu venho direcionado e retiro um pequeno fragmento dessa área e mando para estudo. Isso é esteroscopia diagnóstica. Então a Fátima Bernardes foi lá e fez essa biópsia do endométrio. Com o resultado da biópsia deu câncer de endométrio. A partir daí começou a batalha para o tratamento. Importantíssimo essa biópsia para dar um diagnóstico precoce. Tudo que é descoberto cedo, o tratamento é mais eficaz. Quando a gente descobre alguma coisa bem tardia, alguma coisa que está mais avançada, o tratamento às vezes não é tão eficaz e às vezes a gente depende de vários outros complementos de tratamento, como radioterapia, como quimioterapia. Então, se eu descubro esse câncer numa fase bem inicial, a cirurgia já é curativa, sem haver necessidade de radioterapia, de quimioterapia, que foi o caso de Fátima Bernardes. Ela fez esse diagnóstico, fez a biópsia e aí ela foi para o tratamento. O tratamento, no caso dela, foi um tratamento cirúrgico. Então, o que Fátima Bernardes fez? Descobriu precocemente, viu que estava aumentado, fez a biópsia. Com a biópsia veio o diagnóstico de câncer de endométrio. Ali a gente pode fazer também, pode não, deve ser feito também a ressonância magnética, para a gente ter uma noção da onde que o câncer está, se ele está invadindo, vamos olhar aqui na foto aqui, se ele está invadindo a musculatura do útero parcialmente, se está invadindo toda a musculatura, se o câncer está vindo para fora do útero, se ele está indo para a parte externa do útero. Isso aqui é fundamental para o médico se preparar para a cirurgia. Porque o tratamento do câncer de endométrio é um tratamento cirúrgico. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer a histerectomia total, vai retirar o útero totalmente. Como eu falei, na maioria das vezes a gatona está na menopausa, então vai tirar útero, trompas também. E ele vai tirar os linfonodos, que são os gângliozinhos de defesa. Esses gângliozinhos vão estar aqui lateralmente aqui no útero, que são os linfonodos pélvicos. E os linfonodos que a gente chama paraórtico, perto da aorta, perto daquela artéria grande que sai do coração, que vai até lá embaixo. Então o doutor vai tirando todos aqueles linfonodos, aqueles gânglios, para saber se esses gânglios também estão acometidos ou não. Quando esse câncer ele invade menos que 50% do músculo do útero, então ele invadiu aqui menos que 50%, só a metade desse músculo,
não há necessidade de a gente complementar com quimioterapia, com radioterapia após a cirurgia. Se os gânglios que eu falei, que estão aqui, próximo ao útero, que estão paraórticos também, que são esses gânglios, que são os linfonodos, se eles também não estiverem acometidos, nós também não precisamos complementar com quimioterapia, com radioterapia. Por quê? Quer dizer que essa doença está restrita ao útero bem na fase inicial. Foi isso que, graças a Deus, aconteceu com a gatona, com a Fátima Bernardes, ou seja, diagnóstico precoce é o que salva a vida. Diagnóstico precoce é o que vai fazer com que a paciente tenha um melhor tratamento pós-operatório, ou seja, que não haja necessidade de quimioterapia, que não haja necessidade de radioterapia. Então, o diagnóstico precoce é o segredo da história. Então, ou seja, prevenir é o segredo. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui, falando hoje de Fátima Bernardes, de câncer de endométrio. Dá um like aí, curte, compartilha, comenta aí, passa para os familiares, passa para todo mundo. Vamos fazer esse alerta, vamos deixar esse alerta do preventivo. Eu sou oncologista, então eu falo com um pouquinho de experiência na área também, porque a gente trata muito toda semana esses casos de câncer. Então a prevenção é o segredo. Curte, compartilha, põe o sininho, dá o like, senão a gente deprime sem like. Beijo grande, fica com Deus e juízo.